Viva galera, tudo bem com vocês? Se você está chegando aqui no nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Somos Day Rock, um casal que escolheu viver os seus sonhos e para isso mudamos completamente nossos destinos. Fizemos uma pausa nas nossas profissões de professora universitária e mecânico automotivo para viver o BMX Freestyle em sua essência. Construímos nosso próprio motorhome artesanal e saímos para uma viagem teste, que inicialmente iria durar um mês. Entre desenrolar de trabalhos, BMX e outras aventuras, acabamos ficando 8 meses em São Paulo. Em resumo, foi uma verdadeira odisseia, uma montanha-russa de acontecimentos singulares, aleatórios, bons e ruins. Desfrutamos de momentos incríveis e vivemos coisas que nem imaginávamos. Ao fim dessa experiência, percebemos que poderíamos viver muito além. Nós queremos conhecer mais lugares, pessoas e viver mais experiências. Ainda não temos uma rota ou um destino específico, e a nossa odisseia é sobre isso. Viver a bordo de uma casa rodante que nos faz ir muito além. Com as vivências e experiências da estrada, vimos que precisaríamos de algumas melhorias para facilitar a vida e trazer mais conforto no dia a dia. Então voltamos para o nosso ponto de apoio em Brasília, a casa dos meus pais, para fazer alguns ajustes e finalizar as coisas que ficaram faltando no nosso motorhome. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Curta, comenta, compartilha e viva! Chegou o dia de cortar a espuma. Marquei e agora eu tô vindo aqui com a faca. Acho que vai ficar bom. 20 minutos depois. Até que ficou bom. Deu umas espolosadas, um pouquinho aqui, mais no começo. Depois, aqui também no finalzinho, mas tá bom. Vai vir a capa agora por cima. Agora eu vou testar ele lá na van. Cadê o foco? Foco. Então, galera, já coloquei as caixas d'água no lugar, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Mas enquanto isso, a Ade estava em outra missão que é muito importante, que é essencial para essa versão agora da Vanceia, que é o nosso colchão de qualidade, porque ninguém aguenta mais nessa casa ficar com dor nas costas por causa de colchão velho. Colchão ruim, esse aqui, ó. Colchão top. D33 Pro, essa espuma ela é própria para colchão. Aí a gente fez os cortes, ó, ali ficou um nichozinho. E vai ser mais ou menos isso aqui. E aí vai ficar dessa forma. Com a extensão. E quando for dormir, esse daqui. Quer dizer, quando for dormir não, né? Quando for o sentido normal. Esse volta pra cá, encaixa aqui. E esses daqui, eles saem daqui também. E aí eles vão vir pros assentos que tem aqui, ó. Pra usar durante o dia. É isso. Perfeito. Agora é só fazer as capas. Agora é só fazer as capas. Só fazer as capas. E agora eu vou lá pra trás mexer. No dia seguinte. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Derlaine e hoje eu tô aqui porque a gente chegou numa fase da nossa construção que a gente tem que começar a se preocupar com detalhes. E nada mais demorado e trabalhoso do que mexer com detalhes, né? A gente chegou numa parte aqui que eu estava um pouco ansiosa com isso, porque envolve uma habilidade que eu não tenho, que é mexer com máquina de costura. Então a gente vai fazer as capas do nosso colchão e a capa também dos estofados. E aí a gente comprou esse tecido aqui, ele é um tecido impermeável, ele é próprio para tapeçaria, para esses móveis externos, internos. E aí eu cortei nas medidas, né? Essa medida aqui que eu tô usando, ela é um dos encaixes do nosso colchão, né? O nosso colchão ele vai ter algumas repartições por conta da extensão da cama. E aí esse daqui é uma das faces de um desses encaixes, né? O colchão nosso tem 12 de altura, então eu cortei aqui
14 e esse pedaço lá tem 30 centímetros. E aí eu cortei então 34. Então a gente vai ter uma margem de 2 centímetros de cada lado, que vai ser a margem para costura. Eu tava assistindo uns tutoriais na internet, né? Embora minha mãe costure e eu também já tenha costurado alguma coisa, eu não tenho intimidade. E aí o que eu tava procurando ontem era as dicas para fazer capa de colchão, né? Então já vou repassar aqui as dicas que eu aprendi, que é o seguinte: uma das costuras, né, que eu acho que fica bem reforçado para esse tipo de coisa é a costura francesa. Eu não sei se chama assim, se é costura francesa ou se é ponto francês, enfim. Mas ela consiste de quê? Você costurar a frente com a frente do tecido, né? E aí você faz aqui uma costura, e aí depois você vira esse tecido, e aí que vai estar costurado, e você passa uma nova costura, então ele fica uma costura bem reforçada. E aí por isso que eu tô deixando 2 centímetros de cada lado, pra poder ter uma margem boa aí pra esse tecido, né? Que ele, enfim, vai ser da cama e do colchão, então é um tecido que ele fica mexendo muito, que fica peso em cima ali da costura, né? Então, enfim, vamos fazer isso. E aí aqui também, ó, eu comecei... Bom, aí eu já, não sei, eu tô mal perdida porque eu nunca fiz isso. E já fiz umas brincadeirinhas, algumas coisinhas assim, mas nada muito sério, igual isso daqui, né? E aí que eu tô tentando relembrar um pouquinho o uso da máquina também, né? Eu espero que essa linha não saia, porque quando a linha sai é um BO pra colocar de volta. E, inclusive, se ela sair daqui, né, do sistema. Mas se ela sai da agulha também já é um problema, porque igual agora essa tesoura aqui não presta. E eu não tô conseguindo colocá-la de volta, mas é isso. Bora lá acompanhar aí como vai ser esse processo e espero que dê tudo certo. Bom, essa daqui é uma das peças que vai na extensão da nossa cama, por isso que ela é pequena, ela é só pra complementar. E eu vou começar por ela. Então eu já cortei aqui a parte de cima, cortei esse daqui, que é onde vai vir o zíper, e aqui é o outro lado, mas tem também aqui, ó, as laterais, tem todas as laterais, já tá tudo cortado. E agora eu vou... Bom, vou começar aqui, vocês vão me acompanhar aí, vamos ver o que vai dar. Minha mãe deixou a linha verde e... Poxa, já tá colocadinha aqui, ó. Ai, meu Deus, quebrou. Gente, que bagunça, que pesquisa tá indo. Bom, mas enfim, uma coisa que eu sei da costura, que quanto mais certinho você fizer o seu corte, mais fácil vai ser na hora de você costurar. Então, eu já comecei cortando o tamanho dos estofados. E aí, o que eu fiz foi pegar o colchão, ele tem... O pedaço que eu tô fazendo agora, ele tem a dimensão de 1,10 por 30 por 12. Então, o que eu fiz? Eu marquei no tecido pra cortar. Esse tamanho aqui, por exemplo, ele vai cobrir a face, que é do tamanho 30 por 12. Só que aí eu cortei ela 34 por 16. Eu deixei 2 centímetros de cada lado de borda pra costura. Por quê? Eu vou fazer uma costura reforçada. Eu vou costurar primeiro do lado certo. Assim, ó. Frente com frente. Eu não sei os termos muito técnicos não, mas é o que eu vou fazer. E aí é que eu vou costurar. Um pezinho de máquina, como disse. E aí depois eu vou virar pra cá essa costura e vou passar uma outra costura aqui rebatendo essa outra costura. Então vão ser 2 costuras pra ficar bem reforçado. E aí eu deixei esses 2 centímetros de cada lado pra poder ter uma costura com folga, né? E é isso, então, vou passar essa linha aqui na agulha e a gente vai se aventurar aí no mundo da costura. Relembrar aqui os velhos tempos, que eu já brinquei algumas vezes de fazer algumas coisas na máquina. Bom, então, o que eu fiz foi cortar as duas laterais maiores, que é essa daqui e essa daqui.
e as duas laterais menores. E aí agora eu vou emendar elas numa grande tira, e aí eu vou fazer assim, eu vou emendar uma grande na pequena, e depois uma grande e depois uma pequena. Só que essa daqui eu preciso pôr um zíper. Então eu vou começar colocando o zíper nessa daqui, e depois eu volto e faço essa outra emenda. Eu escolhi colocar um zíper bem grande na lateral para poder facilitar também na hora de tirar para lavar. Então, tô medindo aqui o tamanho do zíper, vai ficar bem grande. Eu vi o cara no YouTube, foi um cara que eu vi inclusive fazendo a capa. Eu vi ele fazendo essa marcação assim no meio do centro, marcando e dando picote. Aí eu achei muito legal, vou fazer também. Por que que é importante? Eu marco o meio do meu zíper e da minha tira. E aí eu centralizo os dois aqui juntos. E aí eu vou colocar alfinetes para poder marcar e vou costurar essa parte aqui primeiro. Oi? Gravando? Acabando o quê? Tá gravando? Tudo. Eu precisava de ajuda. Exato. 1 hora depois. Voltei de onde parei, tive que fazer uma pausa para ele ajudar o Marcelo, porque a obra, né, a nossa reforma está acontecendo também a todo vapor, então estamos os dois nas missões. Então aqui eu vim colocando o alfinete em toda a extensão do zíper, né, fazendo a junção ali com o tecido, para só agora sim costurar, né, os alfinetes eles ajudam a manter ali as duas peças que vão ser costuradas juntas, e aí eu vou tirando os alfinetes à medida que eu vou costurando. Ao que tudo parece, deu certo. Acabei de fazer aqui a primeira costura, né? Costurei um dos lados aqui, o zíper. E aí o que eu vou fazer agora vai ser costurar o outro lado aqui. E depois rebater a costura na dimensão, né, que ficar ali que eu preciso. Não é tão difícil, mas tem que ir com calma, com cuidado. A máquina não tá com ponto muito bom. E eu também tô dando umas tremidinhas aqui, mas eu acho que é porque essa parte do zíper, o tecido é muito mole. Então ele é um pouquinho mais difícil de costurar, acho que por conta disso. Mas vamos lá, acho que vai dar certo. E aproveitando que eu vou aqui começar a alinhavar, né, vou fazer de novo aqui a marcação do meio. Vou conversar um pouquinho com vocês de que eu tô me sentindo hoje com o rosto bastante inchado. E fisicamente eu também tô muito cansada. Eu normalmente não iria querer aparecer aqui na internet hoje, né? Não ia querer gravar um vídeo, nem nada, nem falar nada. Só que eu preciso fazer essas capas hoje e eu queria muito gravar esse processo. E eu acho que é muito sobre isso. Tipo, tem dias que eu tô muito cansada, igual hoje, eu tô muito cansada. O rosto inchado também, isso é um sinal de que eu tô com inchaço no corpo. Então é um dia que eu não tô muito legal. Mas que a vida continua, né? A vida não para por causa disso. E aí, enfim, queria só falar pra vocês que às vezes é isso, né? Tipo, nem sempre é o melhor dia que a gente tá, mas as atividades estão aí, a gente tem que fazer e a gente não vai parar de fazer. Bom, enfim, era só isso que eu queria falar pra vocês. E tem um detalhe, que eu tô cansada e hoje ainda tem rolê de bike. Ah, mas aí pro rolê de bike não tá cansada? Eu tô cansada também, mas eu vou mesmo assim, porque eu não posso parar também os treinos e é cansativo também. Ontem teve treino de força, então o corpo também tá cansado, mas faz parte. Faz parte. É isso. E tô aqui, né, fazendo as capas do nosso colchão, mas onde eu queria estar mesmo é no Mundial, que tá rolando agora lá na França. Ontem foi o dia das classificatórias feminina
E aí hoje vai ser... Eu não sei se hoje já é a final ou já é a semifinal. Ou é amanhã, não, acho que não é hoje não. Acho que hoje vai rolar classificatórias masculinas. Bom, e a gente tentou muito mesmo, assim, se organizar para ir nesse campeonato, mas... Olha quem que lá embaixo. É muito complicado, é muito caro. A gente tava olhando as passagens, só de passagem, putz, tava dando R$8.000. E aí, infelizmente, agora a gente tá muito apertado financeiramente por conta dessas reformas na van. Mesmo com as ações que a gente tá fazendo, da rifa, da venda das camisas, do bazar, ainda não é um dinheiro suficiente, né? Com a manutenção do carro a gente vai gastar bastante. Então, a gente aceitou que esse ano aí, isso é uma preparação, a gente tá se organizando, a gente vai tá fazendo isso daqui para poder ter acesso, né? Ao lugar que a gente quiser, poder treinar, onde a gente puder viajar para competir. Então, isso daqui faz parte também do plano, né? A gente tá criando uma estrutura que vai facilitar a nossa vida na estrada, né? Um colchão bom, nossa, a gente passou 8 meses sem colchão. Dormindo em espuma, colchonete, tava tudo improvisado, coberta, enrolada. E, nossa, fez muita diferença na qualidade do nosso sono. E aí agora a expectativa é que pelo menos essa parte aqui a gente já tá cuidando. De ter um lugar confortável e, inclusive, agora também mais espaçoso para dormir. Porque o descanso, ele é fundamental. Fundamental. É isso, ó. Alinhavado agora aqui com os alfinetes. Agora é só passar a próxima costura. Olha como tá ficando. Tá muito bom. Eu tô achando incrível, tá maravilhoso. E aí, agora eu vou pegar essa daqui, ó. Que é o lado pequeno, que eu vou precisar remendar. Tá vendo, ó? Que ele tá maior. Agora eu vou dobrar essa daqui pra poder rebater a costura, pra poder ficar no tamanho exato desse daqui de trás. Como essa costura foi feita do avesso, na hora de rebater ali pro outro lado, né, eu tentei fazer o vinco com a mão para poder ficar mais fácil de costurar. Não deu muito certo, então eu fui pro alfinete, né, que sempre salva. Mas ainda assim não foi suficiente. Eu dei sorte que minha mãe estava no horário de almoço e ela me deu a dica de vir com o ferro prensando. Então o vinco ficou bem certinho, né, com a ajuda do ferro. Aí sim deu para costurar mais fácil. Essa é uma máquina bem antiga, então às vezes o ponto dela dá uma folgada. Ainda bem que minha mãe estava aqui para me ajudar, porque realmente essa parte eu não sei mexer com nada. Mas aí deu certo, fui desenrolando, a gente foi ajustando ali, o ponto ficou legal e deu para fazer essa costura. 3 horas depois. Voltei para mostrar o progresso, mas a câmera acabou descarregando e eu continuei costurando. Bom, olha a etapa aqui que eu já tô. Terminei de costurar essas laterais aqui todas. E aí, como eu tinha colocado 2 centímetros de folga pra costura, eu tive que fazer... Não, eu já queria fazer isso, mas eu achei que 2 centímetros foi muito. Mas aí o que eu fiz? Depois que eu passei a primeira costura, eu dobrei e costurei por cima, arrematando. E aí agora eu já tô nessa fase aqui, ó, de costurar a parte de cima e a de baixo. E aí o que eu fiz, que agora eu quero mostrar pra vocês, eu não gostei muito aqui dessa parte de cima. No próximo eu já tô pensando em mudar. E eu também tô achando que essa capa aqui vai ficar folgada. Porque o tanto aqui que eu tô usando de referência é esse pezinho da máquina. E ele não tem 1 centímetro. Entendeu? Então não tá... Eu acho que vai ficar folgada, eu não gostei muito disso. Mas enfim, o que eu fiz agora aqui pra prender o outro lado foi... Primeiro eu fiz a marcação dos meios aqui nessa peça e aqui nessa peça. E aí agora eu vou começar a juntar aqui e colocar os alfinetes.
Então, como que eu começo? Eu coloco a frente com a frente, né? O lado certo com o lado certo. E venho aqui, ó, e encaixo o meu picote, o meu meio. Então, beleza. Aí eu começo a colocar aqui os alfinetes. Dois mil anos depois. Bom, então esse ficou o resultado. Se eu falar que eu não gostei, muita sacanagem, né? Com a marinheira de primeira viagem. Mas, assim, vou falar o que eu não gostei, na verdade. Porque são coisas que eu vou melhorar para os próximos. 2 milímetros, 20 milímetros no caso, né? Acabou ficando muito folgado. Então eu vou diminuir esse tanto. E outra coisa que eu não gostei foi do meu acabamento aqui nas curvas. Ficou bem assim, sabe? Tá costurado, mas não ficou bonito. E é isso. Agora é só amanhã, porque hoje eu tenho outras missões pra fazer. Já tá quase acabando o dia. Passo o dia inteiro pra fazer isso aqui. Não ficou tão ruim. O que eu não gostei mesmo foi que ficou folgado. O acabamento é detalhe, né? Mas o folgado, eu não sei se no dia a dia vai ficar prático. Mas, enfim, é isso. Terminei o primeiro. No dia seguinte... O primeiro teste que eu fiz... Ele ficou bem legal para ser um experimento, né? Por ser o primeiro que eu fiz. Mas tiveram algumas coisas aqui que eu não pensei direito como fazer. Tava pegando as manhas, então eu deixei 2 centímetros de borda e eu achei que foi muito, ficou muito folgado. Então agora o que eu vou fazer para os próximos, né, que eu vou mudar desse daqui vai ser, eu vou deixar 1 centímetro só de borda e eu não vou mais fazer esse tipo de acabamento aqui, que eu acho que é costura francesa, não sei se chama assim. Eu vou fazer a costura normal mesmo e eu venho depois com uma costura rebatendo pra dar um reforço, pra não ficar só uma costura, né? Porque o legal dessa daqui é porque ficam 2. Mas tem um outro jeito também de deixar 2 costuras pra ficar reforçado. E aí eu não vou mexer nesse daqui, eu não vou desmanchar, não vou apertar, ele vai ficar assim, se funcionar, beleza, se não, depois eu mexo. Porque a gente tá com o prazo um pouquinho apertado, novamente, né? Então a ideia agora é fazer a capa pras outras almofadas, não, né? Pros 2 assentos e depois eu vou pro colchão, que é o maior. Então eu tô deixando o colchão por último, porque ele vai ser o mais difícil. A parte mais difícil, na verdade... Olha mais onde tá. A parte mais difícil não é tanto costurar. Costurar, você precisa realmente aqui de habilidade com a máquina, você precisa de ter uma costura retinha e tudo, mas isso aí com calma e paciência dá pra ir fazendo. Agora é uma parte que você precisa de muito mais calma, que eu acho que é a parte que dá mais trabalho, de verdade, é o corte. Porque o corte, ele vai definir o restante da sua costura. É igual as outras coisas também que a gente faz na van. Se a gente corta a madeira errada, não vai dar certo. Então aqui na costura é a mesma coisa. Só a diferença é que aqui, pra poder a gente medir, o tecido é mole. Então eu coloco no chão pra poder ele ficar bem esticadinho. E aí eu faço as medições, risco tudo e depois venho cortando. Mas ainda assim é passível de erros, né? Vira e mexe tem um pouquinho do lado de fora. Então uma margem aí de uns 2 milímetros de erro, beleza, não vai fazer diferença na montagem final. Mas eu tô me preocupando bastante em fazer essas medições. Então eu pego o tamanho da peça, eu tava acrescentando 2 de cada lado, agora eu vou acrescentar só 1 de cada lado. E quanto mais certinho tiver essa parte do corte, melhor na hora de costurar, porque é só você seguir a linha, então é muito mais fácil. Outra parte também que não é tão simples de pregar, que aqui até que ficou bom, né? Até que eu acho que eu não tenho tanta dificuldade para pregar zíper, né? Não ficou tão torto, só um pouquinho.
Mas o zíper também é uma parte, assim, que eu acho de dificuldade nele, é o fato do material dele ser mole. E aí esse mole com esse tecido duro, aí fica um mole e um duro, e, entendeu? E não funciona, assim, funciona, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então o que eu tenho usado muito antes de cada costura é isso aqui, alfinete. Alfineto tudo e aí depois eu venho já no esqueminha tirando os alfinetes e costurando. Isso agiliza bastante. Mas é isso, sem mais delongas, bora trabalhar. Então, o procedimento que eu tô fazendo para fazer as almofadas é a seguinte: a primeira coisa é transferir o tamanho, né, as medidas da minha almofada para o tecido, e eu faço isso utilizando uma régua e uma fita métrica. O ideal seria um giz de tecido, mas como eu não tinha, eu fui fazendo com lápis mesmo, deu super certo. Fui depois cortando cada um dos pedaços, né? No caso desse meu formato, são 6 pedaços, precisar cortar 2 desses lados, considerando ter um zíper ainda, né? Porque eu quero um zíper bem grande, eu vou cortar 2 lados. E aí na hora da máquina também eu já começo pelo mais difícil, que é a parte de pregar o zíper, né? Primeiro eu faço uma extensão nele para ficar na mesma largura que é a minha almofada. E aí eu vou com aquela paciência, né? Tem que primeiro colocar os alfinetes, depois de pregar os alfinetes a gente vai costurando ali as linhas e retirando os alfinetes. E gente, essa etapa aqui realmente precisa assim de ter paciência, de ir fazendo com cuidado. A máquina faz bastante barulho e à medida que você vai costurando vai ficando bem cansativo. E aí o que eu ia fazendo também pra esse ficar bem certinho, né? O outro ficou folgado, esse eu testava a cada hora que eu colocava um item novo, eu já ia testando ali as medidas. Então esse foi ficando bem certinho, eu achei bem legal fazer dessa forma, né? Podendo testar. Só que eu já sei que quando for o colchão maior, né? Eu não vou poder ficar testando, mas pelo menos aqui as referências que eu tô pegando, né? Já vão me ajudar bastante. Nada como a prática para ir aperfeiçoando, né, gente? Isso daí é uma coisa que não tem como. Esse eu já tô sentindo muito mais facilidade para poder costurar e isso vai acontecendo, né, à medida que eu for costurando os demais. Eu acho que no último eu já vou estar bem craque. 2 horas depois. Gente, voltei! E olha só como ficou essa almofada. Essa almofada aqui, ela vai ser do nosso assento e também vai servir para complementar a nossa cama quando a gente usar a extensão. E, gente, nada como a experiência, né? Porque o primeiro eu não gostei, porque eu sou enjoada mesmo, entendeu? Eu sou detalhista, infelizmente. Mas assim, esse daqui já melhorou assim, cara, uns 80%. Ficou muito melhor porque, ó, eu deixei 1 centímetro de cada lado. Mas eu ainda achei que foi muito, porque eu tive que usar, além da sapata aqui, eu não sei se chama sapato, mas parece um sapatinho. Eu tive que usar ele mais um tanto. E agora eu tô vendo que aqui, esse aqui pode ser uma marcação, ó. Porque aí nesse caso aqui eu consigo usar 1 centímetro. Mas se eu não usar essa marcação, eu iria preferir aumentar no tamanho da peça 1,5. Porque esse sapatinho aqui, ele tem 7 milímetros. E aí, quando junta dos 2 lados, né, eu fico no tamanho certinho. E eu não preciso muito ficar calculando. Igual, por exemplo, aqui, ó, foi um probleminha que deu, que na hora eu acabei deixando passar porque eu sei que não ia fazer tanta diferença. Então, eu tenho trabalhado também a minha autocrítica, né? Então, tem coisas que eu deixo passar porque faz bem pra mente também. Ficou um pouquinho menor, tá vendo? Então, assim, quando eu deixava o recuo, né, da costura rente aqui, que é mais fácil, né, de você fazer a costura reta quando você tem uma referência. E aí, quando eu puxava um pouquinho pro lado, ele dá o tamanho mais certinho, só que eu fico sem referência. Então, a chance da costura entortar é maior, porque eu tenho que ficar com o olho muito mais atento. Então, dá um pouquinho mais, assim, de atenção. Você precisa de mais atenção. Mas, no geral, eu adorei, eu amei. E agora eu já vou pro próximo, né? Porque não para. É assim, terminando um, viu que deu certo, já parte pro próximo. Pro próximo, eu acho que o que eu... Não sei, eu tô com medo de colocar 1,5 centímetro. Eu não tô com medo de faltar, sabe? Mas eu tô com medo, assim, sei lá... Dá medo de cortar muito próximo, porque eu vou ficar sem margem pra... Se der algum problema, né? Aí eu vou ter que fazer emenda no tecido e tudo. E se eu usar 1 centímetro, eu posso ver se essa outra referência aqui vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Ó, aqui o que acontece? Geralmente eu venho costurando aqui, né? E eu uso
esse pezinho aqui, ó, como a referência para eu ir vindo na costura reta. Só que o problema é que daqui até onde vem aqui a agulha, eu tenho só 7 centímetros. E eu tô cortando 1, então fica maior. A minha outra opção é jogar um pouquinho pra cá e vir no olho, ó. Aí eu vou ter que fazer essa linha aqui acontecer de forma mais subjetiva, mais imaginária. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu tava olhando que aqui, ó, tá vendo? Tem essa referência que eu acho que se eu vier costurando de cá, ó, eu vou usar essa referência aqui do ferro, ó. Tananana, com a mão é mais difícil, né? Mas ele vai vindo aqui. E aí eu acho que vai dar 1 centímetro. Quer ver? Vou pegar a régua. É isso mesmo, ó lá. Então, ó, aqui já fica 1 centímetro. Então, eu posso cortar 1 centímetro e mudar o lado. Então, é isso. Costurando e aprendendo, né? Essas manhas que faz muita diferença na hora de costurar, ó. Ó, de pertinho como ficou bem folgado. E esse aqui também ficou saindo. Mas, enfim, vai dar pra usar. Isso que é importante. Olha só como ficaram as marcações do corte que eu vou fazer. E eu vou explicar pra vocês como que eu faço. Quando o objeto é menor, por exemplo, esse pedaço aqui que é menor, eu prefiro fazer com a régua. Mas quando é maior, eu preciso da fita ou da trena. Nesse caso aqui, eu tô usando a fita. Mas aí, como que eu faço aqui a marcação? Eu posiciono aqui a régua, por exemplo, só tem essa linha de baixo, né? E no caso aqui, vamos dizer que isso aqui fosse o corte, né? Do tecido, e eu quero medir pra cima. Aí, o que que eu faço? Eu pego aqui, na verdade, eu faço assim mesmo. Eu pego aqui na beira do tecido, né? Aí, vamos dizer aqui, eu preciso de 14. Então, eu venho, posiciono a régua aqui no 14. E aí, eu venho aqui na parte de cima, ó, que ficou torto. Ó, nossa, que diferença que ficou. Tá vendo? Por mais que a gente tenta fazer certinho, olha, sempre dá diferença. Mas enfim, tá? 2 milímetros, ele já não tá, ó. Vou usar aqui, que não deu diferença, pra poder ficar mais certinho. Então, assim, ó. Aí eu venho aqui e faço uma marcação com o lápis, né? Eu venho e risco. Aí eu venho, faço várias marcações. Depois eu venho com a régua aqui, ó, e traço essa linha. E aí eu vou fazendo isso pra tudo, e vocês veem que não é perfeito também, ainda dá um pouquinho de diferença, não. É uma marcação que não é tão fácil de fazer, ainda mais assim, que é um espaço grande e eu não tenho como fazer numa mesa. Na verdade, até daria pra talvez abrir essa mesa aqui, mas aqui no chão dá pra fazer. E é isso, aí depois que eu marco tudo, eu venho com a tesoura. No dia seguinte... E como nem tudo são flores, né, meus amigos? Aqui eu já estou desmanchando uma peça que eu comecei a costurar, e só que no final eu não gostei, porque o ponto começou a ficar muito folgado. Então ele não tá juntando as duas partes, tá ficando bastante embolado. E aí eu tô numa luta com essa máquina, porque ela já é bem antiga e o ponto dela às vezes dá uma desregulada. Eu não sei se também é comigo, se eu não tô sabendo colocar alguma coisa. Toda vez que eu costuro, o ponto embola atrás. Eu não consegui resolver o problema sozinha, então eu fiz alguns vídeos e enviei para minha mãe para ela confirmar se eu estava fazendo o procedimento correto. Ó, vou tirar ela toda aqui de novo. Vou fazer o procedimento. Depois que passou aqui, aí eu venho, passo aqui, ó, aqui. Aí, ó, puxo ela toda até passar pra cá. Venho por cima agora desse ferrinho e venho agora, ó, aqui atrás e subo. Aí, agora que eu vou dar continuidade, mas é esse o procedimento. Agora a canelinha, ó, ela tá enrolando nesse sentido pra lá. E pra lá. Aí eu vou colocar aqui na canelinha. Aí eu vou fixar ela pra entrar aqui. Aí, ó, fez o teque. Ó, tá girando pra lá. Aí eu vou encaixar ela aqui até fazer um teque também. Ó, fez o teque. Aí pronto, agora eu vou puxar. Tudo certo agora.
Agora eu vou fazer um teste aqui nesse pedacinho de pano. Vou até colocar do lado da esquerda para mim embora pra mim. Parece que agora deu certo. Mais ou menos. Ó, o comecinho só. Ficou só o comecinho com o negócio, mas depois costurou certo. Eu acho que agora vai dar certo. Deus abençoe, mãe. Beijo, te amo. Alguns centímetros depois... Sobrou pro Marcelo. Olha quem tá aqui na costura. Ele tá tentando me ajudar com um ponto que eu não consigo fazer ela costurar sem fazer isso aqui, ó. Sem embolar. Sai bom. Ó, embolou também, né? Olha lá. Tem alguma coisa errada aí. Fala aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui de volta. E agora eu mudei um pouco a costura. Como vocês viram, eu deixei um vídeo aqui passado. Se eu não deixei, vai passar aqui agora o vídeo onde eu tô tentando regular a costura. E eu não consegui, então toda a costura que eu fazia ficava embolando atrás, ficava embolando. E aí, como não tem ninguém agora que possa resolver isso, me ajudar, no caso minha mãe, eu continuei e agora eu tô fazendo as cortinas. E aí eu preferi utilizar cola ao invés de costurar. Uma porque eu não queria parar, ficar sem fazer nada, e outra porque eu acho que vai dar um acabamento bem legal a cola de tecido. Vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi ajeitar aqui, né, a dobra, pra fazer como se fosse a barra mesmo. Se eu fosse costurar, seria esse mesmo desenho. Então ele vai ficar assim, ó, dobradinho e colado, né? E aí eu já fiz essa medida, considerando aqui 2 centímetros para essa dobra. E pro lado de cá, vocês estão vendo que tem essas duas marcações, porque eu vou utilizar essa madeirinha aqui por dentro do tecido, e ela que vai ser usada para enrolar a cortina e também para fixar. Então são duas, tem essa e tem essa daqui. E aí eu vou colar aqui para vocês verem, ó, esse aqui eu já colei um pedaço. E aí eu tava esperando aqui um pouquinho secar, vou pressionar mais e vou agora colar aqui mais uma vez, que aí vai ficar bem firme. Agora eu passei uma camada bem generosa de cola, porque essa daqui vai ser para segurar a madeirinha. E depois eu ainda vou passar também uma costura manual mesmo, fazendo tipo um press-ponto com um acabamento bem bonitinho para ajudar a firmar. Bom, aqui já passei a cola, já dobrei e agora eu tô pressionando aqui para poder ficar bem firme. E agora é só esperar secar. Uma coisa importante de trabalhar com a cola é tomar o cuidado de não vazar, porque senão pode manchar o tecido. Então fiz aqui, ó, com o máximo de cuidado. E ainda, ó, tá vendo? Ainda sai um pouquinho de cola, ó. Como é que no cantinho também não tem tanto problema. É isso, agora que é aguardar só a secagem e eu vou vir com uma costura manual aqui também. Acabei de finalizar essa almofada aqui, ela vai ser pra kink. E essa daqui eu nem ia fazer, acabei fazendo com retalhos. Olha como ficou. Minha mãe amou, porque ela ama costuras de retalho. Aí acabei fazendo esse aqui, ó, lá pra aquele baú lá da frente, que também dá pra poder sentar uma pessoa, agora vai com mais conforto. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Isso aqui foi o que sobrou das costuras, que eu fui pegando os pedacinhos e emendando, e aí acabou sobrando só essas tiras e uns pedacinhos aqui que não dá pra nada agora. Mas é isso, finalizei. Então é isso, galera, nossa reforma está chegando ao fim. A gente fez bastante mudanças, né? Ficamos muito felizes com os resultados, foram muitas coisas, muitos detalhes que tinham ficado para trás e algumas coisas novas, né, que surgiram conforme a necessidade.
E agora a gente já está fazendo a mudança de volta, mesmo sem ter finalizado alguns detalhes, né? A gente vai levar para concluir na estrada mesmo. A estrada já está chamando e a gente tem que seguir. Então a gente vai pregar a cortina depois, né? Tem algumas coisas que vão ficar para depois, mas a mudança, como é uma coisa essencial, a gente está fazendo agora. E uma coisa que a gente aproveitou também foi fazer aquela organização, né? Nas coisas que a gente não estava usando, né? Passaram, às vezes, teve coisas, gente, que por incrível que pareça, passou 8 meses na van e a gente não utilizou. Então, mais um momento aqui para praticar o minimalismo. Bom, o Marcelo já tava com as coisas dele, tudo tá meio escuro, não vai dar pra ver nada, não tem luz ali. Mas ele já tava com as coisas dele organizadas, eu ainda tava para dar um confere, assim, de coisas para levar. E eu pretendo levar tudo isso daqui, se couber. Se não couber, eu vou doar. E aí tem meias, tem camisetas, tem umas roupinhas curtas, tem calça, roupa de frio, aqui roupa para fazer exercício, shorts, tops, meias, roupas íntimas e coisas de frio, essas maiores, eu provavelmente vou pôr ali junto com outras que já estão lá. E é isso. Bora Fechou. lá, tá quase acabando. Mas é coisa, viu? Meu Deus do céu, parece que estamos de mudança. Nunca vi. Estamos de mudança. Ah, é verdade, estamos de mudança. Por isso que é muita coisa. Mas tava filmando na hora. Por mais um pouco pega aquilo dali, ó. Que acabou de acontecer.